Vamos começar mais uma live do Herpeto em Foco. Dessa vez com a professora Angele Martins, lá da UNB. Se você quiser, enquanto o pessoal vai entrando aí de volta, você pode ir se apresentando, contando um pouco da sua história e tal, para depois a gente começar aí nas perguntas. E só avisar para a galera aqui também, tem uma caixinha de pergunta que fica aí embaixo, caso vocês tenham dúvida e tal, vocês podem mandar na caixinha de pergunta que a gente mostra para o pessoal todo ler. Mas, Tá. Pode começar? Pode falar? pode nessa. Tá. Então, gente, como o Afonso me apresentou, eu sou Angele Martins. Eu sou originalmente carioca, fiz minha graduação em biologia lá na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. E logo depois eu fiz meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doc no Museu Nacional do Rio de Janeiro, trabalhando principalmente com anatomia de serpentes. E como grande parte da minha pesquisa ela tem focado principalmente na anatomia das cobras cegas ou cobras-fio, é o que eu vou vir falar com vocês aqui um pouquinho hoje. As famosas Ah, minhocas. isso. Eu tô desde o início do ano passado, janeiro do ano passado, na Universidade de Brasília, no Laboratório de Anatomia Comparada de Vertebrados, no campus Darcy Ribeiro, em Brasília mesmo. Então, vai fazer mais ou menos 1 ano e meio que eu tô lá. E o Afonso é um dos alunos, quer dizer, Era. ex-atual, né? Ele agora passou, né, no mestrado. E ele estava lá com a gente no laboratório. E é isso, eu queria agradecer também o convite A gente que ao Herpeto em agradece. Foco para estar aqui participando, falando com vocês. E é isso. Beleza. Se você quiser, contando pra gente assim, como é que foi sua trajetória, como é que surgiu o seu gosto por esse grupo, né? Então, foi uma coisa bem doida, porque, na verdade, até a minha escolha pela Herpeto, ela foi um pouco... não é muito romântico, né? Não é aquela coisa, nossa, eu quero trabalhar com Herpeto pelo resto da vida, né? Eu sempre Desde quis pequenininha, trabalhar... né? Assim, eu sempre gostei de animal, né? Aquela coisa de criança. Então, eu já sabia que eu queria trabalhar com isso quando eu crescesse. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu sabia que eu queria seguir pela área da zoologia, mas eu não sabia exatamente o que eu ia seguir. Eu não tinha nenhum grupo de preferência. E aí, eu fui basicamente, quando eu percebi que estava chegando o momento da monografia, bom, vou ter que excluir, né? Eu vou por exclusão do que eu não quero, né? Então, eu fui começando, vertebrados versus invertebrados. Não, invertebrados eu não quero. Eu cheguei a fazer 1 ano de estágio com sistemática de poliqueta. Então, Poliqueta. eu acho que esse negócio de trabalhar com minhoca acabou ficando um pouquinho, né? Mas aí foi até bem legal, porque foi meu primeiro contato com a taxonomia. É, Na época, na faculdade, a gente não tinha uma disciplina de sistemática e taxonomia assim, específica, então foi uma primeira experiência bem legal. E aí, partindo disso, eu falei, bom, ok, vertebrados, né? Vamos ver o que eu vou trabalhar. Então, peixe eu não quero. É... Aí, aves, não, tá muito longe, não dá para pegar, né? Tá voando no alto. Não dá pra tirar selfie. Não dá para tirar selfie. Mamíferos, é muito difícil você ver, né? Trabalha muito com câmera trap. Falei, não, ok, sobrou anfíbios e répteis. E aí eu fui logo, foi meio que no início, no meio da faculdade, eu fui para um curso de biodiversidade no Pantanal, que foi meu primeiro trabalho de campo, que trabalhava com todas essas áreas, invertebrados e todas as áreas de Uhum. vertebrados, até com botânica, né? E aí no campo de herpeto eu falei, nossa, é maravilhoso, porque é aquela coisa que tem bicho no campo, mas não tem, você consegue, mas você tem que se dedicar, então tem aquela coisa do É. desafio. E aí eu voltei desse campo decidida a trabalhar com herpeto, né? Então, a partir daí eu delineei um projeto de inventário para minha monografia, que Massa. foi o que eu fiz numa área de Restinga lá do Rio de Janeiro, em Iguaba.
E a partir daí, em paralelo, porque eu fiz na Universidade Federal Fluminense, né? Eu não fiz na UFRJ, eu fui pedir um estágio mais específico na área de herpeto no museu. E foi aí que eu Entendi. comecei lá, né? Então, eu comecei mais com a parte de curadoria, de coleção, aprendendo a identificar material. Um mundo completamente novo para mim. E a partir daí eu comecei a trabalhar com herpeto mesmo. E foi aí que eu decidi que eu fui pro lado bom da força, né? Que foram as serpentes. Muita gente falando dos Exatamente. anfíbios, né? Mas é legal ir para campo porque os anfíbios eles são meio que aquele prêmio de consolo, né? Então o pessoal vai brigar aí comigo. Mas aí eu optei por trabalhar com serpentes e aí eu pedi uma orientação de mestrado. Fiz o meu mestrado com serpentes, com atractos paraguaienses, com variação morfológica. Só que já no início do mestrado eu não tinha muita ideia assim, de qual especialidade na herpeto eu ia seguir. Né? Uhum. Como o museu ele é muito forte na área de taxonomia, de sistemática, Sim. os meus orientadores, que foram o Daniel Fernandes e o Paulo Passos, eles me deram algumas opções, eu acabei optando por variação morfológica, mesmo porque eu acho que eu era um pouco crua com relação a essa parte mais específica, né, enfim, filogenia, enfim. E Aham. aí eu optei por esse projeto e esse projeto envolvia variação morfológica tanto de caracteres, morfologia externa quanto interna. E daí eu comecei com a morfologia externa, analisando os exemplares, né, variação de padrão de coloração. Mas quando eu cheguei na parte de dissecção, né, para preparar crânio e glândula, e aí meu coração bateu. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer da minha vida. É. E, e aí eu falei, ok, tá, eu gosto de trabalhar com morfologia. Isso mais ou menos no meio do mestrado. E aí, nesse meio do mestrado, eu estava lá no museu ainda. A Roberta Pinto, ela estava, acho que como professora visitante lá na época, ela trabalha ainda, né, com os colecofídeos, com as cobras cegas. E eu vou ser bem sincera que eu tenho a memória muito ruim, você sabe? Mas eu acho que foi mais ou menos assim. Eu falei para ela que eu queria fazer algum projeto em paralelo, porque eu gostava muito que eu tinha me interessado por morfologia, né? E aí ela falou: ah, não, tem um monte de escolecofídeo para fazer, não tem informação nenhuma, vamos pegar uma espécie e fazer. Então foi aí que eu comecei a diafanizar, que eu comecei a fazer as análises de Top. morfologia. E aí, quando eu comecei a ler sobre o grupo, né? Ok, vamos entender um pouco sobre a anatomia do grupo. E aí eu percebi, nossa, não tem nada. E ao mesmo tempo que é desesperador, eu falei, olha que grupo maravilhoso, olha esse crânio que ET que ele é, né? Então, a partir daí, mais ou menos no meio para o final do mestrado, eu falei assim, ok, são as minhocas São que eu elas. quero trabalhar com anatomia, mas eu não tinha experiência nenhuma, então eu fiz esse trabalho junto com a Roberta e a Aham. Luciana Ramos, e logo em seguida o Filipão também entrou nesse trabalho. Ele até foi publicado em 2015. E a partir daí eu sugeri para o Paulo, que na época era meu orientador, de fazer esse projeto de doutorado com morfologia interna de um grupo específico de escolecofídea, né? E aí ele ficou meio assim, ele tentou me empurrar para as atractos, para fazer filogenia, É, e né? aí e aí eu falei, não, eu quero as minhocas, né? Confia em mim, né? E a Lu tá falando aqui septomaxila, que foi engraçado aqui nesse período desse projeto, né, dessa primeira espécie que a gente trabalhou, a gente não conseguia por nada identificar o septo maxilar do exemplar diafanizado, e a gente olhava as figuras e não achava, e olhava na lupa, e a gente levou, acho que quase um ano para conseguir ver, né? Nossa. Mas aí depois eu acho que eu consegui fazer um CT scan desse bicho, alguma coisa assim, eu consegui identificar, mas foi bem sofrido, Sim. né? E E qual que depois era a você... espécie? Trilépida salgueiroi. Só. E É aí um foi bicho que bem é legal. maiorzinho, né? É um bicho. Foi um trabalho bem legal, assim, porque a gente trabalhou com uma amostra relativamente alta para a escolecofídea, né? Que são bichos que são mais raros em coleção, então a gente conseguiu traçar algumas variações de morfismo e também variação ontogenética.
Mas foi muito importante para eu começar a conhecer o grupo e perceber que realmente havia muitas confusões, ainda existem, né, com relação à Com anatomia desse certeza. grupo. É pouquíssimo explorada. E daí eu falei, ok, é isso que eu vou fazer. Eu propus o projeto para o Paulo, ele ficou meio assim, mas ele topou. E foi aí que eu fiz o meu projeto de doutorado. E não contente em trabalhar só com osteologia, eu queria trabalhar com todos não, né? Mas muitos sistemas morfológicos, né? Muitos sistemas anatômico-funcionais. Então, eu botei como meus objetivos descrever osteologia, glândulas cefálicas, hemipênis, miologia cefálica e do pescoço, Uhum. vísceras, hemipênis, e é isso. E aí, E e aí espécies eu novas, né? não, então, na época eu ia trabalhar só com a subtribo renina, que são 2 gêneros. Sim. Só que. E a proposta inicial foi fazer um trabalho tanto de morfologia quanto utilizar esses dados para preparar uma filogenia, né? Uhum. Mas aí eu fui fazer meu doutorado de sanduíche nos Estados Unidos, no Smithsonian, e lá eu tive acesso a vários outros grupos que eu não tinha disponibilidade no Brasil. E aí Uhum. eu, assim como quem não quer nada, acabei analisando esses exemplares também. E aí eu propus para o Paulo, quando eu voltei, eu falei, olha, eu tenho uma proposta a fazer. A gente amplia de subtribo para subfamília. Então a Oh, gente, ao invés de mostrar 2 gêneros, a gente vai mostrar, acho que uns 6, eu não me lembro exatamente. Mas aí a gente tira a filogenia porque a gente não vai conseguir, não vai dar tempo de fazer e a gente deixa isso para depois, para trabalhar melhor os dados e incrementar dados moleculares também. E aí ele topou e foi o que eu defendi de fato, né? Que foi a morfologia interna comparada da subfamília Pictini, né? Que tem os uhum. gêneros Trilépida, Epictia, Cegonodon, Rena, Tetracheilostoma, Mitophis e Tricheilostoma. É isso. É. Esses bichos são bem complicadinhos assim, né? Até porque, por essa questão de as pessoas não encontrarem muito em campo, eles acabam que ficando meio de lado, né? Às vezes o pessoal pega, não identifica direito, às vezes o pessoal de consultoria também, né, olha assim e fala, ah, é uma X aí, né, e tal. Mas muitas vezes o pessoal às vezes nem se esforça para identificar direito o bicho, né? Mas é um grupo meio chatinho de identificar, porque a morfologia deles, externa, pelo menos, ela é muito conservada, né? Então, e também eu confesso que são, como são exemplares, são indivíduos muito pequenos, né? Não é todo mundo que tem a paciência para contar a escama. Eu Sim, confesso sim. que eu já perdi várias vezes a paciência. É Tem alguns difícil. que eles refletem a luz da lupa, então você não consegue ver. Então, por isso que é muito comum você ver material de coleção com pintinha de caneta nanquim, porque É, tem tinha uns que são comentado mais isso. claros, ou bege, ou branco, né, que reflete, você não consegue contar direito as escamas. São grupos um pouco mais complexos e foi o que você falou, eles são muito difíceis de encontrar em campo, porque para quem não conhece, gente, as cobras cegas, elas são um grupo de serpentes fossoriais, ou seja, elas vivem enterradas. E elas fazem parte de um grupo completamente diferente das serpentes que a gente conhece, né? Quando a gente pensa em serpente, a gente pensa na jiboia, a gente pensa em sucuri, em vários outros grupos, né? Em jararaca, cascavel. Mas a gente tem 2 grandes grupos, né, em serpentes, que são essas serpentes mais comuns que a gente conhece, que é do grupo Aletinophídia, e tem esse outro grupo, que é o grupo das cobras cegas, que é o grupo dos Scolecophidia, né, que eu carinhosamente chamo de minhoca, porque eles são muito pequenos, tem indivíduos que, quando adultos, eles têm no máximo 10 centímetros, e como eles vivem enterrados, muitas vezes você está em campo à noite, vê um bicho enterrado, você acha que é uma minhoca, né? Então, como eles vivem enterrados, é muito difícil de você achar em campo. É muita sorte, não tem como você sair para coletar a escolecofídea. Você, às vezes, pode virar uns cupinzeiros tentando achar, virar até uns cocôs de vaca, se você estiver andando no campo. Mas é muito difícil. Tem algumas espécies que são localmente abundantes, né? Então, quando você está em algum trabalho
geralmente, lotes grandes que você tem em coleção são lotes, geralmente, de resgate de fauna, em que você tem uma inundação de uma área, né? Que aí você tem um maior número de exemplares, ou alguma Sim. consultoria, ou algum trabalho de campo mais a longo prazo. Mas são exemplares que são raros, no geral, em coleções científicas. Então, muitas espécies conhecidas hoje em dia, elas são descritas só do holótipo, né? O holótipo é aquele exemplar, aquele indivíduo que vai representar o nome da espécie. Então, muitas vezes você só tem um indivíduo e você não conhece mais nenhum outro indivíduo daquela espécie em coleção. Então, são várias questões, né, que se acumulam para dificultar esse Sim. conhecimento com relação ao grupo, né, das cobras cegas. Então, essa falta de material em coleção, que é um resultado direto dessa dificuldade de coleta, principalmente com trabalho de anatomia, são indivíduos extremamente pequenos, então dissecar é muito difícil, tem que ter muita paciência. Complexo. Então, eu não vou dizer que é tão complexo assim, porque eu vejo o pessoal de invertebrado dissecando essas É moscas verdade. pequenininhas, e eu falo, ok, mas dentre os vertebrados, né, tem que ter uma certa paciência. Exatamente. Então, por conta disso tudo, de várias outras questões, há um grupo que pouco se conhece sobre. Nos últimos anos, tem alguns poucos trabalhos que têm saído com relação ao grupo. Muitos deles são mais baseados em dados moleculares, né, em genética desse material, Sim. desse grupo, mas pouco se sabe da anatomia. Então, basicamente, você trabalhar com a anatomia desse grupo é uma caixinha de surpresas. Você pode encontrar tudo e qualquer coisa. Então, é o que eu falo muitas vezes, né? Às vezes eu me pergunto, eu vejo até algum músculo, algum osso, eu penso, gente, mas não faz sentido, será que é isso? E aí vem aquela voz, né? Com escolecofídea tudo é possível, né? Tudo pode Então, é acontecer. isso. Você até meio que respondeu uma das perguntas que mandaram. Foi a pergunta de uma Miriam. Ela perguntou se gostaria de saber se as chamadas cobras cegas são aqueles animais que habitam o subsolo e só conseguimos observar em época de estiagem. Porque nesta época o solo seca e elas saem à procura de umidade. E os indivíduos que aparecem em nossa região têm por volta de 40 a 50 centímetros, ela mandou aqui. Sim, sim. Porque quando a gente fala de escolecofídea, a gente tem tanto os super miniaturizados, espécies muito pequenas, como a gente tem aquelas que a gente chama de gigantes, que chegam a uns 30 centímetros mais ou menos. A gente só Os tem que. amerotíflopos e tal, né? Isso, os amerotíflopos. Geralmente, aqui no Brasil, amerotíflopos reticulatus é um dos bichos que chega a esse maior porte, né? Tanto em tamanho quanto em diâmetro do corpo. Mas essa questão do nome cobra cega, né, é um termo vulgar, né? É um termo coloquial, e ele pode estar associado também a outros grupos de répteis. Então, algumas pessoas podem chamar as cecílias, que são anfíbios, de cobras cegas. E as próprias anfisbenas, que são Sim. geralmente chamadas de cobras de duas cabeças, tem pessoas que chamam também de cobra cega. Então, teria que verificar de quem que a gente está falando, né? Mas esses indivíduos maiores, geralmente dessa espécie, Amerotíflopos reticulatus, que é um bicho bem distribuído, que tem uma ampla distribuição, e essas Amerotíflopos. Mas, no geral, eles são de menor porte. Uhum. Outra pergunta também que a gente já teve aqui, você também já meio que respondeu, que foi qual é a metodologia de captura que vocês utilizam, né? Que é revirar bosta de vaca, revirar cupinzeiro, né? É isso. É revirar folhiço. Muitas vezes eu já encontrei escolecofídea fazendo plot para anfíbio, né? Que aí você coloca, para quem não conhece o que é plot, deixa eu ver se eu vou conseguir explicar. É como se você estivesse em uma área no campo e você coloca como se fosse 3 paredes, assim, você fica procurando ali dentro, no chão dessas 3 paredezinhas. Pode ser de 1 metro por 1 por 1. E aí você fica procurando tudo o que tem ali naquele folhiço, né? Naquelas folhas que estão no chão. E uma vez eu já encontrei uma cecília também, o Ó, escolecofídea. Quando você revira as folhas e tem aquele monte de emaranhado de raiz, você vê
aquela minhoquinha passando e é isso. Em campo, viu uma minhoca, puxa, porque você não sabe se é uma cecília, se é uma cobra cega, se é uma minhoca mesmo, né? É um Quem minhoco nunca pegou surra. uma minhoca na dúvida, né? Joga a lanterna para ver se é. Então, é um grupo que você basicamente faz busca ativa para tentar encontrar. E é isso, assim. Muitas vezes em campo, eu acho que eu encontrei mais por encontro ocasional do que em Sim. busca ativa, né? Então, eu tô andando aqui e encontrei, tropecei em um bicho, que não é muito comum. Mas aí eu vim para Brasília, né, velho? A gente fica falando, né? Não, os colecofídeas, essas cobras cegas são um grupo raro, é difícil de encontrar. Quando eu me mudei para Brasília, acho que 3 meses depois me trouxeram, acho que uns 6 ou 7 bichos, né, Afonso? Você trouxe alguns que Foi. encontrou na UNB. O outro professor, o Fábio, ele falou: não, eu tava saindo do prédio. Aí eu vi assim na calçada, falei: gente, mas não é possível. Então, tem alguns grupos que são mais localmente abundantes, né? A própria Beta, não sei, acho que a Beta tá aqui, brota esse colecofídea do quintal da casa dela, né? Epictia, e aí eu falo, nossa, é o meu sonho de quintal, né? Eu não dou essa sorte. Então, tem algumas espécies que são localmente abundantes, né? Que você consegue ver que elas... Você tem mais representatividade em coleção, você tem mais material. Que é o caso de Liotyphlops bewi, por exemplo, Liotyphlops ternetis. Mas, É, no exatamente. geral, a gente encontra poucos exemplares em coleção. E aí é Sim. mais difícil de trabalhar, principalmente para trabalhos de anatomia, que são técnicas mais invasivas, né? Que você tem que dissecar. Então, o Sim, curador sim. da coleção, que é aquele responsável, né? Que vai autorizar por você manusear o exemplar ou não, muitas vezes ele não autoriza, né? Vamos supor, no mundo inteiro só eu tenho essa espécie, eu tenho 5 exemplares. Você acha que eu vou deixar você pegar um e destroçar, Arregaçar. abrir, né? Então, tem É. que ter muito jeitinho para falar. Hoje em dia a gente tem muitas técnicas que possibilitam que a gente não disseque esse material, mas essas técnicas são principalmente a Beta falando aqui na minha casa cai do teto. É bem isso, né? Em que eu tava falando? Me perdi. Ah, sim. E Da aí coleção. tem essas técnicas mais recentes, só que muitas delas, hoje em dia, que a gente tem, são mais para estudos de osteologia, né? De ossos. Então, se Uhum. você quiser entender um pouquinho mais sobre glândula, tem algumas pesquisas já com ressonância magnética, mas geralmente são exemplares frescos. E tem outras técnicas de contraste, mas que a gente ainda não entende qual é o efeito desses contrastes a longo prazo no material de coleção, Uhum. então a gente fica um pouco receoso. Então é isso. Então é um grupo que também é difícil de trabalhar por conta disso. Sim. Tem uma pergunta aqui para mim. É, já tem aí, já botei aí pra você já ver e já Tá. responder. Se a morfologia do M-Pênis varia muito dentro do grupo. É, varia. Se você for comparar, por exemplo, com a Lectinophidia, com as outras serpentes, que a gente fica brincando que é cobra de verdade, se você for olhar todas as possibilidades de morfologia que tem nos Aletinophidia, nas cobras de verdade, né? Em Scolecophidia não varia tanto. Então, geralmente, você tem um M-pênis, você não conheça, não existe M-pênis bilobado, né? Não tem uns 2 lobos em cima. Eles são geralmente unilobados. No geral, você não tem ornamentações, né? Presença de espinhos, papilas, elas não são muito evidentes, não são muito conspícuas. Tem muitos grupos que o M-pênis ele é liso ou ele macroscopicamente a gente não consegue ver nenhuma ornamentação. A gente não sabe se a gente fizer, por exemplo, uma microscopia eletrônica de varredura, se a gente vai ver alguma micro-ornamentação. Mas, no geral, existe variação. Essa variação, inclusive, permite que a gente encontre alguns grupos e possíveis sinapomorfias, que ainda não Entendi. foram testadas. É um dos objetivos, né? Eu estou compilando um dos meus futuros trabalhos, se tudo der certo. Já estou compilando esses dados de morfologia mepeniana, de crânio, de glândula, para unificar em uma filogenia, com base em dados morfológicos e moleculares, né, Massa, em massa. colaboração com o Paulo, que é meu orientador, com a Roberta e com vários outros pesquisadores que estão colaborando. Mas existe uma certa variação, sim, e essas variações elas são importantes taxonomicamente, né, para esses grupos.
Entendi. E como é que você... Acho que é a dificuldade, assim, de trabalhar com a taxonomia. Quanto tempo você levou? Por exemplo, para quem ainda não sabe aí, quem quiser procurar o Lattes da Angélica, o Lattes dela é excelente. Escreveu um gênero novo recentemente, inclusive, né? Conta pra gente aí É, como é que é a complicação de você fazer esse trabalho. então, como eu falei, é um grupo que ele morfologicamente, você olha externamente, você acha eles muito parecidos. Mas o legal, quando eu trabalhei com a morfologia interna, com a anatomia em si, eu comecei a perceber alguns padrões que possibilitariam Sim. reconhecer gêneros que muitas vezes, quando você vê a morfologia externa, né, quando você pega o bicho, você não consegue identificar. Às vezes você pega e você fala, nossa, que gênero é esse, né? Mas conforme eu fui fazendo os trabalhos de osteologia, de osso, né, de glândula, eu conseguia perceber padrões. Então, muitas vezes as pessoas me mostravam um bicho e falavam assim, nossa, gente, eu não sei que gênero é esse não, mas me manda o raio-x ou a tomografia que eu vou saber dizer. E é bem isso, assim, a parte de osteologia eu ainda não publiquei, se tudo der certo, vai sair uma parte esse ano e ano que vem. Então, é um grupo que externamente é difícil identificar, inclusive em questão de contagem de escama, existe muita sobreposição. Tem algumas presenças e ausência de escama, para quem não entende muito de taxonomia, ter ou não ter uma determinada escama, às vezes é uma característica importante para você diferenciar um grupo de outro. E às vezes isso varia dentro de uma mesma espécie. Então, é um grupo muito complexo, mas trabalhar com a morfologia interna, com a anatomia, foi bem legal, porque eu percebi que a morfologia interna, ela permite identificar grupos, e foi o que aconteceu com essa descrição do novo gênero. Eu estava fazendo... eu fiz Massa. tomografia computadorizada de vários exemplares. Esse gênero novo, ele estava no gênero Epictia. E aí eu fiz uma tomografia, e quando eu fui trabalhar a tomografia, eu olhei e falei, nossa, mas isso não está parecendo crânio de Epictia, está bem diferente. E aí eu fui olhar todos os outros 40 crânios que eu tinha de Epictia, e todas elas tinham esse mesmo padrão, e eu falei, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu falei, bom, vamos procurar outras evidências agora. E aí eu preparei o M-Penis, comecei... felizmente, quem coletou o exemplar é um bicho que ocorre na Guiana Francesa, Venezuela e norte do Brasil. E felizmente quem coletou tirou tecido, né? Tirou um pedaço de músculo. Então a Massa, gente massa. conseguiu fazer análise molecular de DNA. Então a gente pegou esse DNA e comparou com os outros grupos. Então, se ele era do gênero Epictia, ele ia cair lá no DNA junto das outras Epictias. E como eu suspeitava, ele caiu junto de um outro gênero, né? E isso permitiu para a gente todas essas Essas evidências. evidências, né? Elas permitiram propor um gênero novo. Então, o M-Penis também é muito diferente, né? É um M-Penis muito doido, parece um tucano, assim. Então, as pessoas falam que não parece um tucano, mas eu acho que é um tucano. Enfim, e aí juntei várias outras evidências comparando com todos os outros grupos. E é legal isso, porque é um grupo que, como diz o Paulo, que foi meu orientador, é um grupo muito mau caráter, né? Não tem... Os caracteres de morfologia externa, eles são muito ruins para você identificar. Entendi. Mas a morfologia Mau interna, ela caráter. permite, né? Então, é bem legal. Sim. É só avisar também, não sei se tá dando pra ouvir aí, mas tem cachorro aqui em casa. Então, caso tenha latidos, essa é a explicação. O meu zoológico eu tranquei do lado de fora do quarto, porque senão ia ficar Não passando tem como, né? cachorro com abajur, né, que ela castrou. Já até te fazer outra pergunta aí, enquanto o pessoal vai fazendo também. Teve muito indivíduo na série tipo desse gênero novo que você coletou? Então, esse gênero novo, ele já tinha sido descrito, né? Ele tinha sido descrito como Epictia colaris. Ah, Né? entendi. Então, já existia um holótipo, né? Já existia uma série tipo para ele. O que a gente foi pegar e trocar ele de gênero e Aham, acrescentar mais algumas espécies. Porque desde que entendi. Epictia colaris foi coletada, foi descrita, não havia sido coletado mais exemplares. Acho que eram uns 10 exemplares na descrição original, gente. Depois tem que ver o artigo que eu já esqueci. E depois da Entendi. descrição, mais de 50 anos, ninguém coletou mais nenhum exemplar.
Apesar de ter algumas notícias, se você for procurar nesses sites de que a galera publica foto de animal que viu em campo, você até Sim. via, né? Mas, e aí no final, uns meses antes da gente publicar esse trabalho, saiu um outro trabalho de ampliação de distribuição, reportando novos exemplares. E aí logo em seguida a gente incrementou esses dados, Legal. forneceu acho que mais uns 3 ou 4 exemplares. E aí a gente fez a mudança, né, desse gênero, ao invés de ser picticolares, a gente designou o gênero Abrófalos colares e inseriu mais espécies, e a gente, nesse trabalho, forneceu uma filogenia com base em dados moleculares, com base nesses dados que já estavam disponíveis no GenBank, a gente só posicionou a espécie lá. Legal. E fornecemos dados de osteologia, de glândula a gente não conseguiu permissão para dissecar, mas osteologia a gente fornece, então vértebras, crânio, ióide, e tudo possível, né? Uhum. E eu até te perguntar, existe algum trabalho, alguém trabalhando com a questão do status de conservação desses bichos? Porque eu vejo muito, não conheço muito, né? Eu comecei a ler mais a respeito até depois que você chegou no laboratório e tal, né? Mas eu Uhum. percebo muito uns bichos, tem a moipira, uns outros, uns bichos de caatinga, esses que o Miguel Trefouto descreveu e tal, tem uma distribuição muito restrita, às vezes de uma ou duas localidades. Existe Uhum. algum trabalho voltado para a conservação desses animais? Olha, Afonso, não que eu conheça, assim, no geral o que a gente tem com relação a esse material são dados deficientes, né, a essas Sim, espécies, porque tem poucas coletas, a gente conhece muito pouco desses bichos, e uma questão interessante a se pensar com relação a esse grupo é que a gente não sabe muito bem o que acontece com esse grupo, com esses impactos ambientais que a gente tem. Existem algumas propostas, mas mais propostas de boca a boca, assim, de que esses sim, bichos talvez sejam meio tamponados por estarem embaixo da terra, né? Então, onde você tem esses lugares que são desmatados, mas você tem uma incidência solar maior, eles podem não ser tão afetados quanto entendi. outros grupos, mas a gente não conhece quase nada. A gente conhece pouco sobre história natural, né? A gente conhece muito pouco sobre a ecologia desses bichos. Então, que eu conheça alguém específico que tenha um projeto de conservação, eu não conheço. Se tiver alguém, fala aí no chat pra gente trocar ideia, que vai ser bom aprender um pouquinho sobre a conservação deles. Mas, Beleza. no geral, o que a gente tem são dados deficientes com relação a esses grupos, né? Poucas amostras, a gente conhece muito pouco sobre distribuição da maioria das espécies. Tem espécies que você tem um conhecimento melhor, por exemplo, a Merotíflops brongesmianus, a Merotíflops reticulatus, Trilepida salgueroi, mas tem outras espécies que a gente não conhece muito, né? Sim. Às vezes até a distribuição pequena desse animal pode ser uma falha amostral, nesse caso, né? Sim, sim, sim. Com certeza. A gente não sabe ainda se essas espécies, né, se esses bichos, eles são raros mesmo, ou se a gente que não está sabendo amostrar, né? É, Então, exatamente, né? o que eu percebi, assim, em visitas à coleção, geralmente existem séries muito grandes, um vidro com muitos exemplares, geralmente Uhum. nesses resgates de fauna de hidrelétrica, né? Sim. Que aí você inunda a área e os bichos saem, né? Então, isso acontece para Ciagonodon cupinensis, por exemplo, que tem um lote muito bom na Federal do Mato Grosso, lá do Filipão, que inclusive está com a gente, emprestado para um projeto. Sim. E é isso, assim, a gente não conhece muito sobre esse grupo, a gente não conhece sobre alimentação direito. Tem exemplares que recentemente a gente está descobrindo que eles são partenogenéticos. Então, é um Olha, grupo muito legal. E eu sempre gosto de vender o peixe, porque apesar de ser um grupo aparentemente sem graça, é muito legal, porque assim, tudo é possível. Se você não descobre uma coisa, você pensa, mas será que é isso? E te permite viajar, sabe? Então, você pode tomar um vinho e pensar qualquer coisa quase sobre os escolocofídeos, que pode ser possível, né? é, E é bem já tá legal porque rolando sua equipe lá no laboratório, né? O time exatamente. Escolecofídia. Não, eu tô recrutando as pessoas, né? As pessoas não gostam muito quando eu mostro as fotos que chegam para, não, eu quero trabalhar com serpentes. Eu falo, tá, mas senta aqui, deixa eu te mostrar aqui uma foto
Mas depois eu fico vendendo peixe, né? E eu falo esses milhões de hipóteses que existem, né? Então, por exemplo, uma das pesquisas que é uma aluna minha, eu até vi mais cedo ela falando, a Vitória, quando a gente fala de serpentes, no geral, a gente pensa em serpentes com um crânio muito móvel, né? Com uma cinese craniana, para elas conseguirem engolir presas muito grandes. Só que os escolecofídeos, eles não apresentam cinese craniana, né? A não ser a movimentação da mandíbula para comer. Mas toda aquela cinese que a gente chama da junta procinética, enfim, tem um monte de termo complexo para isso, isso não existe em escolecofídeo. Só que aí teve um pesquisador, que é o McDowell, que lá em 1978 ou 1970, não lembro, em um trabalho, ele falou que coletou uns exemplares de afrotíflops e viu que quando ele fixava os bichos, tinha uns que ficavam com o focinho para cima e outros para baixo, sugerindo que poderia haver uma cinese, uma junta procinética, né, do focinho. E aí é engraçado que você lê e fala, não é possível, né? Nenhum escolecofídeo, nenhuma cobra cega apresenta cinese do tipo procinese, metacinese, o que for. Só que eu penso assim, tudo é possível. Não sei, vai que é o ET dos ETs, né? Então, é um dos projetos que a Vitória está fazendo. Aí eu estou em colaboração com a Cláudia Koch, que é da Alemanha. Ela conseguiu fazer tomografia de vários exemplares. E a Vitória está trabalhando com o CT desses bichos. E a gente ainda não tem spoiler para dar sobre a resposta. Legal. Tem outra pergunta aqui, eu vou botar para você ver. Tem mais de uma pergunta, na verdade, até. Vou botar um de cada vez. A primeira aqui, anomalias nas escamas é comum nesse grupo? Já percebi algumas analisando alguns espécimes. Olha, comum, eu não diria que seria comum, mas você pode esperar algumas anomalias. Tem, inclusive, descrições de holótipo em que você percebe uma diferença entre escamas do lado esquerdo para o direito. E que a gente percebe claramente presença e ausência de escamas. Você fala, não é possível, que de um lado ele apresenta uma escama, não sei, occipital, e do outro não. E a gente percebe que é basicamente um bicho anômalo, né? Então, eu acho que a gente ainda não viu o suficiente para dizer que é comum, mas existe. Entendi. É presente. Anomalias são presentes, principalmente em escamas da cabeça. Entendi. Deixa eu botar a outra pergunta aqui agora. Estão pedindo para eu babar, porque ontem na live da Beta ela estava tomando vinho e ela deu uma babada e escorreu. Aí deu muito ibope. Só que eu tô me controlando, Beta, que eu tô na primeira taça ainda. Você já tava na 20ª. Eles estão querendo que você seja companheira, entendeu? O mico tem que ser pagado junto. Mas eu não duvido muito, não, porque eu tô com um copo aqui, coisas perto, né? A próxima é como você faz para saber o que é característico homoplásica ou apomórfica para poder criar as diagnoses? Boa pergunta. Na verdade, a gente tem que entender muito o grupo e a gente ainda não tem muitas respostas com relação a isso. A gente ainda não sabe nem muito sobre homologia desses elementos nesses grupos. E isso ainda está para ser proposto em estudos futuros de filogenia, para a gente entender um pouquinho melhor, né? Então, como a gente faz? A gente propõe hipóteses, mas a gente ainda não tem muitas confirmações, principalmente com relação à morfologia interna, né? Então tem que testar isso especificamente para a gente conseguir definir. Já tem outra pergunta, até. Tá vindo rápido. Aqui. E é de uma pessoa que a gente nem conhece, né? Existem muitos estudos sobre a biogeografia dos Scolecophidia. Sobre biogeografia, quando a gente fala de Scolecophidia, a gente está falando basicamente de 3 grupos, se a gente for falar do sensulato, né? Porque a gente tem a família Anomalepidide, Leptotiflopidia, a superfamília Tiflopoide. Recentemente, o trabalho do Miralles, em 2018, propôs que a Anomalepidide não faria parte de Scolecophidia, que Scolecophidia, então, seria parafilético, né? Mas quando eu falo de Scolecophidia, eu estou falando dos 3 aqui nessa live, tá? Então, com relação à Anomalepidide, é o grupo menos conhecido, não existem estudos de biogeografia desse grupo.
Com relação a leptotiflopide, que foi o grupo que eu trabalhei no meu doutorado, tenho trabalhado mais recentemente, tem um trabalho de Adalston e colaboradores em 2009, que eles fazem uma proposta biogeográfica com relação ao grupo. E com relação ao tiflopoide, que é a superfamília mais bem explorada em termos de Scolecophidae em si, existem 2 ou 3 trabalhos para esses grupos, que é do NAG e colaboradores de 2015 e mais alguns outros trabalhos recentes, mas são poucos para a gente entender mais profundamente sobre a biogeografia do grupo. Então tem poucos trabalhos de biogeografia, filogeografia. Tem pouquíssimos trabalhos. A Anomalepidide é a família que a gente menos tem informação. Não tem nenhuma hipótese filogenética para o grupo. Recentemente, eu esqueci o nome. Teve um aluno de doutorado que defendeu o doutorado com anatomia craniana comparada de Anomalepidide. Então, acho que é um grupo que é muito pouco explorado, mas em breve vão sair informações. Mas hipótese filogenética a gente não tem. Biogeografia está pouquíssimo explorado. Então, para quem gosta de biogeografia, é um grupo muito legal para trabalhar. Nesse trabalho de Adalston, de 2009, sobre que é uma proposta de filogenia do grupo e biogeografia, eles têm algumas propostas, né? Que esses grupos, que é um grupo tipicamente gondwânico, e tem algumas propostas muito legais de que esses bichos eles vieram boiando em troncos, né, da região africana para colonizar a América Central. Então, tem umas coisas muito doidas, assim, né, que levantam a bola, você lê e você fala, nossa, que loucura, né? Mas ainda tem que estudar e tem que entender um pouquinho melhor. Esse trabalho de leptotiflopide, que eu conheço mais, os outros de tiflopoide, eu vou ser bem sincera, eu não lembro dessas partes de biogeografia, em algum momento eu deveria saber, mas é um trabalho muito legal, porque é a primeira filogenia molecular que é proposta, mas ela tem muitas falhas de amostragem e de identificação de exemplares. Então, muita coisa tem que ser refeita, mas é um grupo bem legal para testar. Entendi. Massa demais. E você já percebe nas suas coletas da vida, visitas a coleções, você já percebeu algum padrão biogeográfico nos bichos? Semelhança entre Amazônia e Mata Atlântica, essas regiões assim? Olha, para ser sincera, não. Porque isso, na verdade, era um dos objetivos do meu pós-doc, trabalhar com biogeografia, mas eu não cheguei a entrar nessa parte. Eu felizmente passei no concurso enquanto eu estava fazendo o pós-doc, e depois disso eu acarando nessa parte. É uma parte que eu pretendo ainda entender um pouco melhor, mas questões que eu tenha percebido biogeográficas, nada além do que já foi proposto nesse trabalho. Sim. Mas a gente percebe que tem algumas questões que eles propõem como questões biogeográficas para algumas espécies, que são claramente problemas de identificação de complexos de espécie. Que Entendi. É o caso que ocorre, por exemplo, a Epictia tenella, né? Que é um saco de gato, esse grupo, né? Então, para quem quiser fazer o sonho de consumo de quem entende de Scolecophidae, alguém fazer uma revisão de Epictia tenella, né? Mas é complexo. Entendi. Já tem uma outra pergunta. Tem 2 perguntas até, na verdade. Vou botar aqui. Primeira, se tem alguma relação entre o tamanho da cauda e o hábito dos animais? Se tem relação, eu não sei, isso ainda não foi testado. Se foi testado, eu não conheço esse trabalho. Mas, no geral, eles têm cauda muito pequena. E principalmente no grupo do Tiflopide, é uma cauda muito menor do que se você for comparar com a Anomalepidide e Leptotiflopide. Mas uma coisa legal que eu estava vendo em um trabalho recente que eu estava fazendo com relação à variação ontogenética de posicionamento de órgãos é que a cauda, ela não tá, o crescimento da cauda ele não está correlacionado com o crescimento do corpo, que é uma coisa que você teoricamente espera, né, em serpentes como um todo. Mas isso foi para uma espécie só, teria que testar com outras espécies, mas com relação a hábito,
Não que eu conheça. No geral, elas usam essa cauda. Para quem não conhece, depois vocês jogam uma foto lá no Google, elas têm a maioria tem como se fosse um espinhozinho na ponta da cauda, que elas usam como estratégia de defesa. E também as pessoas acreditam que elas possam utilizar esse espinho como um ponto de fixação para se locomover debaixo da terra, né? Então, agora, com relação ao hábito, não se sabe, porque basicamente todas elas têm esse hábito fossorial, né? Apesar desse evento de cladogênese bem antigo entre esses grupos, né? Todas elas apresentam esse hábito fossorial de viver enterrado. Então, tem alguns trabalhos que reportam, acho que é a Merotiflops, eu não lembro se é Bronzodesmianus ou Reticulatus, em cima da árvore, mas aí não se sabe se ela estava escavando e subiu por dentro do oco da árvore até parar lá em cima. Mas são todos fossoriais. Entendi. Então, a gente sabe muito pouco ainda. A gente não sabe, por exemplo, qual a profundidade em que elas vivem enterradas. A gente não sabe se existe essa diferença. Com certeza existe diferença entre o tipo do solo, que isso tem relação, por exemplo, com a forma da cabeça, mas com relação à cauda, eu desconheço. Até já puxar o gancho aí para a próxima pergunta. Tá vindo bastante pergunta aqui, inclusive, viu? A próxima pergunta da Roberta: se existem estudos de ecomorfologia com os Colecophrygia? Oi, Beta! Vai existir, vai? Então, não existe. Eu até fiz uma proposta para ela de fazer um estudo e isso está nos planos mais para frente, de juntar, compilar todos esses grupos e fazer um estudo de ecomorfologia. Legal. A próxima pergunta aqui mas tem uma coisa muito legal sobre ecomorfologia, que vou até dar um pouco de spoiler da minha tese, que se tudo der certo, vai sair em breve, que tem alguns resultados muito legais, assim, com relação ao formato e as estruturas do crânio, com relação à distribuição do padrão de forças. Como assim? Você tem a cabeça do bicho, né? Então, ele vai cavar. Então, se ele tem esse focinho mais afilado, essa parte aqui vai ser a primeira que vai estar em contato com o solo, né? Então, a força vai vir aqui e vai distribuir para outros ossos que estão atrás. Mas se você tem um crânio que ele é mais arredondado, você tem a força sendo distribuída em todas as outras regiões do crânio. Então, você tem esse padrão de distribuição de forças que ocorre de forma diferente. E o que é legal disso? Que tem um estudo, acho que de 1999, que propõe que os Scolecophydia, eles têm um padrão que eles chamam de Outer Shell Design, que é um padrão como se fosse esse redondinho, né? Que todas as forças são distribuídas, diferente das Uropeltes, que é o Central Rod Design, que é esse pontudinho que distribui a força mais na região central. E aí, quando eu olhei todos esses crânios durante o meu meu doutorado, eu percebi que, na verdade, o que você tem é um monte de intermediário entre um e outro. E você, inclusive, tem padrões semelhantes a esse Central Rod Design. Então, é bem legal, porque essa variação osteológica, ela também reflete esse padrão funcional. E, provavelmente, a gente tem isso muito bem reportado para a anfisbena, por exemplo, os padrões de escavação. Mas para a Scolecophydia a gente não tem. A gente não sabe se os bichos que têm focinho em forma de pá, eles vão escavar assim, se os outros escavam assim. A gente ainda não tem esses padrões definidos para esse grupo. A gente tem informações de literatura que são muito dispersas. Mas a gente não tem relação de padrão de escavação com tipo de solo, nada disso. Legal, legal. Isso aí era uma coisa que eu até ia comentar, né? Eu já vi um trabalho do Henrique Caldeira Costa. Ele fala exatamente sobre essa questão que já existe descrição dos padrões de escavação das anfisbenas, né? Acho que eram 3 ou 4 tipos de crânio e ele falava que um dava pancada, o outro usava para cavar e tal, né? Tem vários trabalhos legais que sugerem isso. Tem inclusive um estudo, se eu não me engano, de métodos filogenéticos comparativos com a anfisbena que propõe isso também, que relaciona o formato do crânio. Então, para a anfisbena, a gente tem muita informação disso. Para a Scolecophydia, a gente não tem. Então, a minha vontade,
no meu sonho, eu queria pegar todos os colecofídeos vivos do mundo e investigar isso, mas infelizmente, como são Nossa. bichos raros de encontrar em campo e são bichos difíceis de criar em laboratório, eles se alimentam basicamente de formigas ou larvas de formigas, né, de artrópodes no geral. E para as pessoas que eu já ouvi que tentaram criar para estudar um pouco de morfologia funcional, elas tiveram dificuldade em criar em Aham. terrários, né, para conseguir entender um pouquinho da morfologia funcional. A pergunta que eu tinha botado aqui foi que uma vez eu li sobre albinismo em amerotífilos bronchermianos. Isso é comum nesse grupo? Rola muita variação de coloração? Então, eu acho que eu vi esse trabalho de albinismo em amerotífilos, mas eu nunca vi albinismo em algum grupo em coleção, nem nada. Então, aparentemente é raro. Mas em relação à variação de coloração, se você for comparar com as serpentes de verdade, elas variam muito menos. Sim. Então, exceto as epíteas, né, que são do grupo Leptodiplopidae, elas podem apresentar listras, pintas amarelas, Uhum. brancas, mas no geral eles são um tom marrom escuro, marrom claro, bege, que parece que é sem graça, mas é um grupo muito legal. Pois é. A próxima pergunta aqui. Existem espécies de trilépida que dão indício de hábito arbóreo. Já encontrei dois indivíduos em árvores. Talvez seja até aquela questão que você já tinha comentado antes. Uhum. Pois é, então, eu não sei, a gente não sabe, foi o que eu falei, né? A gente tem registro disso para merotífilos e a gente não sabe se ele subiu pelo oco da árvore ou se o bicho simplesmente enlouqueceu e subiu, ou se ele tem algum hábito que possa ser do semifossorial, enfim. Foi o que eu falei, tudo é possível. Eu não vou dizer não, que é isso, que loucura, alguém pegou e colocou lá. Que a gente conhece muito pouco. Então, mas no geral, o que a gente sabe é que eles são estritamente fossoriais. Sim. E uma outra pergunta até que veio aqui é como andam as informações sobre ecologia e história natural, né? Dieta, reprodução, você tinha até comentado mais cedo também. Uhum. O que a gente tem hoje em dia sobre história natural são muitos estudos de notinhas de dieta, de predação, que estão muito esparsas, estão muito dispersas na literatura. Registros anedóticos, né? Isso, exatamente. Então, a gente não tem ainda uma compilação de todos esses trabalhos para a gente ter uma compreensão melhor. Mas é isso. O que a gente geralmente vê são registros pontuais em campo de algum comportamento que alguém conseguiu perceber e, felizmente, publicou. Né? Mas Sim. é isso, tem que dar a sorte de ver. Tem até uma notinha que a gente publicou em 2018 ou ano passado, não lembro, acho que foi 2018, que é o comportamento de defesa de Trilépida iane, em que ela dá um nó duplo e fica espetando com a cauda, que é um padrão de defesa dela. Entendi. Então, até então a gente conhecia que esses grupos eles se enrolavam e ficavam espetando com a cauda, né? Provavelmente isso é um mecanismo de defesa. Você pensa, nossa, um bicho desse tamanho, né? Com um espinhozinho na ponta da cauda, espetando não é de nada. Mas se você pensa, por exemplo, se for uma ave, um passarinho que pegou e ele conseguir botar esse espinho no olho, já é um mecanismo de defesa. É. Então, a gente percebeu, a gente tem até uns vídeos bem legais, que ele dá um nó duplo e fica espetando com a cauda, e se você movimenta e tira desse nó, ele vai dar esse outro nó duplo de novo e fica espetando. Então, assim, tem muitos registros, ainda tem muito a se saber sobre esse grupo, e a gente conta basicamente com esses registros pontuais de campo que são essenciais para a gente entender sobre a história natural desse grupo. Sim. E já tomou uma mordida desses Hã? bichos ou nunca? Já Não, tomou desses. mordida? Não tem nem como, né, tadinhos? Os bichinhos mal abrem a boca, né? E, e é engraçado que alguns deles eles são banguelos, né? Os leptosporopidae não têm dente no maxilar, né? Tadinhos. Assim, diferente do. Estão pedindo para ver o vídeo. É, Depois eu posso mandar e o Afonso pode postar aqui na página. Pode ser, faz isso mesmo. A gente faz Tá. um Tem que postzinho achar. para compartilhar. Isso. Porque o vídeo ele foi anexado à notinha, então acho que se você procurar na revista você Entendi. acha, mas eu mando depois. O que eu tava falando?
Era do Minhoca não tem padrão de... boca. Não, ela Então, além do bicho ter uma boca super pequenininha, né, que chama de microstomia, né? É, Alguns, por exemplo, os leptodiflopídeos, eles não têm aquela mordida típica dos aletinophídea, né? Então, quando sim. a gente pensa em aletinophídea, a gente pensa no que eles chamam de marcha do pterigoide, né? Que é um termo bonito em que ele utiliza elementos para puxar a presa para dentro junto com a mandíbula. Só que os Aham, leptodiflopídeos, ao invés de fecharem a mandíbula assim, né? Igual a gente faz, abrindo e sim. fechando, a mandíbula deles tem uma junta em que ela faz esse movimento aqui na frente. Então ela puxa Entendi. para trás. Então, na verdade, ele nem morde, né? Ele só pega a presa e com esse movimento, com essa junta intramandibular, ele consegue botar a presa para dentro, né? Entendi. Aí faz isso com as formigas, Com assim as que larvas. decapita as presas, né? Isso. Não são todos eles que decapitam a presa. Sim. Tem um videozinho também muito legal de. Não é meu, esse vídeo foi de um trabalho Sim. pessoal, publicou em 2015, se eu não me engano. Que eles mostram que tiflopídea, eles pegam as formigas assim pela região posterior, esfregam, arrastam ela no chão até decapitar, até sair a cabeça, e aí sim Na eles maldade. embolam. Exatamente. Mas, então, é muito legal. O título do artigo é Uma cobra cega que decapita sua presa, né? Se vocês quiserem, depois eu mando aqui pro Afonso passar para vocês, publicar. Também tem um vídeo muito legal, acho que tem uns 2 ou 3 vídeos. E tem vídeos também deles comendo larvinhas de formiga, bonitinhos, publicados pelo Nathan Clay no trabalho dele de 99, que ele reporta essa junta intramandibular. E é bem Uhum. legal. E são registros raros, né? Porque, como eu falei, é muito difícil você pegar esses bichos vivos e conseguir ter alguma observação de morfologia funcional, né? Mas esse de decapitar a Sim. presa é muito legal. Eles decapitando a formiga. E aí você É. olha para aqueles colecofídeos com aquela carinha assim, né? Que eu falo que eles têm uma carinha do tipo, nossa, Sim. são os colecofídeos, né? É... E é isso, tem uns que são cruéis, né? Pois é aquele memezinho que você manda do grupo vou devorar a sua alma. E Isso, o exatamente. escondedorzinho com a boca aberta. Estão pedindo para mostrar uns vídeos, eu vou falando aqui. Eu acho que esse dele decapitando a presa eu tenho aqui fácil no computador. E aí É, aí você vira a tela e eu mostra vou pra virar galera. aqui, deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Ah, só avisar então, antes de você mostrar. O Instagram, ele avisa quando falta 2 minutos pra encerrar a live e já deu esses 2 minutos. Aí Ah, quando então tá. terminar, É eu o tempo de eu... volto e aí você mostra o vídeo pra galera. Tá, tá bom. É o tempo de eu achar aqui, que eu tenho que lembrar um nome. Acho que é Mizuno. Ah, isso mesmo, Mizuno e Kojima. Quanto tempo tem de Tá. vídeo? Ah, é tipo segundos, mas. Peraí. Tá Dá pra abrindo, mostrar aí, gente. dá tempo. Peraí que tá carregando. Falta 1 minuto e 24. Só um minutinho. Tá Beleza? carregando. Então, beleza, já mostrei pra galera. Tá sujo na minha tela? Olha lá. Ele vai arrastando Tem na esse maldade mesmo. aqui. Vai arrastando. Tem um outro aqui também. Que ele vai arrastando no chão até arrancar a cabeça. Caramba. É isso, é bem doido, né? E aí é o que eu falo, os escolhecofídeos, eles aparentemente são sem gracinha, mas eles são muito legais. Eles são malvados. Só parece que não, né? Exatamente. Eles estavam É, falando aqui, enquanto o pessoal vai entrando, na parte do campo, né? Eles estavam falando lá da Chapada dos Guimarães, que teve uma viagem aham, que a gente fez, eu, a Lu e o Otávio, e a gente estava sim. lá caminhando na Chapada com uma moça que era uma guia, né? E aí, eu acho que era a última, era um lugar mais estreito. E aí, na frente, Aham. ela tava a primeira, ela parou. Gente, para tudo. Isso aqui
que a gente tá vendo e olhando pro chão, né? E eu lá no final. É uma cobra Sim. cega. Gente, quando ela falou isso, eu dei um pulo. Eu fiquei alucinada. E eu saí correndo. Falei, meu Deus! E aí peguei o bicho, né? Olhei lá o bicho e tal, mas, né, como era um parque, né? Não pode coletar, mas a vontade era de colocar no bolso. É. Qual era a espécie? Era Camila, não era Otávio, não. Aí tá vendo como é que. É isso mesmo. Confundi com a viagem do. A outra viagem que a gente fez, Lu, desculpa. Já tem uma outra pergunta aqui. Quais domínios fitogeográficos que você já coletou as minhocas? Então, eu já coletei. Grande parte da minha coleta rolou lá na Mata Atlântica, né? No Rio de Janeiro. Que eu morava lá e grande parte dos campos que eu fazia era por lá. Então, eu coletei muito em Restinga com Pitfall, com as armadilhas de interceptação e queda. Aham. E em alguns lugares nos arredores, mas também Mata Atlântica. Nos demais, eu nunca fiz campo na Caatinga. No Cerrado, eu vi só esse bicho da Chapada dos Guimarães. E eu acho que é mais Mata Atlântica mesmo, nessas áreas de tanto de Restinga quanto de mata mais fechada também. Entendi. Eu tô ali pra região da Serra do Mar e tal. Sim, sim. Ali na Serra do Mar, que eles chamam de Serra do Mato Grosso, que é uma serra. Eu não coletei escolecofídea lá, mas eu já fiz Uhum. campo ali também, uma região que eles chamam de espraiada, arredores. Já fiz campo também com as Sim. meninas que estão aqui na live também no Parque Estadual da Costa do Sol, que envolve as restingas ali de Mas, Búzios, Arraial, Cabo Frio, Araruama. Mas é isso, assim, o que eu mais coletei foi a Merotíclopes brangesmianos em Pitfall na minha monografia. Então eu pegava uns 2 ou 3 bichos por semana. Era bastante. massa. Legal, O legal. pessoal da UFRJ também que tem um projeto lá em Macaé. Se alguém tiver aí, eu estiver falando besteira, me lembra. Eles vão corrigir. A Beta vai saber. Eles coletam também bastante em Pitfall. E eles coletaram bastante bronjesmianos também. É uma amostra muito legal de mais de 100 indivíduos que a gente Nossa, conseguiu, inclusive, bastante. utilizar para um dos projetos de IC de uma aluna minha lá Massa, do legal. museu. É Macaé mesmo, viu? Acertei. Eu falei Magé ou Macaé? Tá, Macaé, gente. É isso. E é um trabalho que é isso. Quando a gente tem. É muito difícil você ter uma amostra por localidade muito grande. Então, a gente fez um projeto de C bem legal sobre variação ontogenética do posicionamento do coração em amerotíflopes bronjesmianos. A gente submeteu esse trabalho recentemente, estamos aguardando Top. enfim, a resposta, o feedback. Legal. Mas é bem legal, porque é muito raro a gente ter essa amostra grande, né? Pra gente trabalhar principalmente com Com anatomia, né? certeza. Tem outra pergunta que já eu vou botar para aparecer aqui. Se o estudo com glândulas é muito explorado. Tá, em escolecofídia, são pouquíssimos os trabalhos com glândula que a gente tem. Tem muitos trabalhos, muitos não, uns 2 ou 3 trabalhos clássicos do Sim. RAS de 1960, 1963, 68, 69. Depois disso, a gente tem alguns estudos mais pontuais que têm um foco mais geral, mais macro em serpentes, que incluem exemplares de escolecofídea, e isso se perpetuou ao longo dos anos. Então, se você for Aham. ver desde os trabalhos clássicos do RAS da década de 60, Sim. existem exemplares de escolecofídea, mas eles são inseridos num contexto mais evolutivo geral. Mais recentemente, tem Entendi. os trabalhos do Fry e colaboradores que são excelentes com relação a glândulas de serpente, que eles incluem alguns exemplares, mas estudos descritivos e com alguma pegada mais histoquímica e funcional, eles são poucos. Então, tanto que, como eu mencionei, um dos meus objetivos da tese era trabalhar com glândula cefálica. E para você ver o tanto que esse grupo é pouco explorado, a gente fez o primeiro relato de glândula rictal em escolecofídea. E é uma glândula que fica bem aqui no Massa. cantinho, nessa região rictal,
que é Sim. conhecida para serpentes. Não são todas que têm serpentes de verdade. Os aletinophídeos, né? Serpentes, né? E para a escolecofídea eles ainda não tinham reportado. Então, para algumas espécies, a gente encontrou essa glândula rictal que se assemelha a um padrão que a gente chama de rictal pocket. É como se fosse um bolso rictal, é como se fosse uma invaginação, como se a pelezinha da minha boca tivesse um buraquinho para ter uma sacolinha por dentro, né, da minha bochecha. Que é um padrão que se Entendi. assemelha mais a lagartos, que é o que lagartos, né, entre aspas, apresentam. Né, diferente do padrão de aletinophídea, que poucas apresentam esse padrão rictal pocket. Então, assim, o estudo de glândulas, ele ainda está muito incipiente. Histoquímica, trabalhos de histoquímica são ausentes. Inclusive, um dos objetivos é trabalhar com histoquímica de glândula, mas geralmente para histoquímica a gente precisa dos bichos frescos, né, recém-coletados, o que é difícil, então a gente depende de Sim. coletar. Então, é isso, assim. Quando a gente fala de anatomia, o que tem mais relativamente explorado é a osteologia craniana, osso do crânio. Fora isso, você tem um mundo de trabalhos mais clássicos das décadas de 40 a 60, que depois você tem uma lacuna muito grande, e você vê uns escolecofídeos pingando em trabalhos evolutivos mais gerais, mas você não tem estudos focados, são muito poucos. Entendi. E para musculatura, então, menos ainda, né? Então, é o que eu falo. Você pegar para trabalhar com esses bichos, você vai ter uma novidade. Então, na parte de musculatura, por exemplo, citando um exemplo, durante a minha tese, os vertebrados, eles têm, no geral, seis músculos extrínsecos oculares, ou seja, o nosso olho, né? A gente tem o nosso olho e atrás do nosso olho a gente tem vários músculos que são responsáveis pela movimentação do olho. Os vertebrados, eles têm 6. E até então acreditava-se que os escolecofídeos tinham 0, porque esses grupos têm o olho muito reduzido, né? Então, para que ele vai ter músculo se ele mal tem olho? E aí, nessa dissecção desses bichos, eu descobri que eles têm até 5 desses músculos extrínsecos oculares. Então, é o que eu tô falando, é um grupo pouco explorado. Tudo é possível. É importante você saber, quando você vai estudar a escolecofídea, você tem que saber tanto de lagarto quanto de aletinophídea, porque você nunca sabe qual é o padrão que você vai encontrar. Dentro fazer as comparações. Então. Isso, exatamente. Então, muitas coisas mudam também, porque até então a gente não sabia se escolecofídea era um grupo altamente derivado ou se ele é super ancestral. A gente não sabe se esse padrão é escolecoide, né? O que ele é. Então, nesse estudo do Miralles que eu comentei, não lembro nem porque... eu falei que escolecofídea é parafilético. Eles mencionam que o padrão escolecoide miniaturizado é um padrão ancestral para serpente que foi depois modificando, né? Uma forma muito mais simples, se flexibilizando ao longo dos outros grupos. Então, esse padrão de crânio miniaturizado, pequeno, quando você tem um crânio que é relativamente grande, e aí você tem um crânio que reduz e tem organização de elementos ósseos, você tem que reorganizar todo o resto. Você reorganiza a musculatura, você reorganiza a glândula, né? Posicionamento dioide, um monte de coisa. Então, quando você trabalha com a anatomia desse grupo, você pode esperar qualquer coisa. Então, você espera tanto muitas perdas de elementos, como inovações evolutivas, né? Que cai até no paradigma da miniaturização, né? Quando a gente tem indivíduos que são muito miniaturizados, a gente pode encontrar tanto uma simplificação estrutural quanto inovações morfológicas. E nos escolecofídeos a gente encontra os dois. Simplificação que vira inovação. Então, os escolecofídeos, eles já são miniaturizados, mas dentro deles você ainda tem miniatura da miniatura. Que aí você olha e fala, meu Deus, o que é? Nossa, veio uma nave, baixou, jogou esses bichos e foi embora. Porque é muito diferente. Então, é muito legal, porque você se surpreende muito com o que você está vendo, né? Eu ia dissecar um exemplar, eu não sabia o que eu ia encontrar. Né? Então, é bem legal, porque é isso. Tem essa questão do desafio, é muito difícil com relação à literatura.
mas é um grupo fantástico, fantástico, principalmente para a gente entender também evolução de serpente. Muitas coisas mudam. O próprio fato de Scolecophidia não sair como monofilético, né, sair parafilético, ou seja, não é um Sim. grupo, para quem não entende, né, não é um grupo em que esses 3 grupos que eu falei, eles não são de um mesmo ancestral. Isso significa que se um deles não é do mesmo ancestral, a gente tem que reorganizar tudo que a gente pensava sobre esse grupo, em termos de anatomia. Até porque um deles, ele sai como o irmão das cobras de verdade. Então, pera, o que aconteceu aqui, né? Então, sempre que saem esses trabalhos moleculares, tem muita questão evolutiva com relação à morfologia que a gente tem que repensar, né? Então, é bem legal, porque você vê um trabalho e fala, nossa, pera, mas o que é tudo isso que eu vi, então, né? É legal, dá trabalho, mas é legal. Uma outra pergunta que teve aqui, se existem espécies endêmicas. A gente Sim, já comentamos lá, né? sim, sim. Existem muitas espécies endêmicas. Por exemplo, a Trilépida salgueiro, ela é endêmica da Mata Atlântica. Ela corre só no litoral Rio de Janeiro, Espírito Santo. E eu não sei se ela chega a subir para o sul da Bahia, mas eu acho que não. Mas grande parte das espécies, elas são endêmicas a alguma fitofisionomia. Tem a Epictia, esqueci a espécie, que ela é endêmica da Caatinga também. Então tem muitas espécies endêmicas com a distribuição bem restrita. Entendi. Você trabalhou com a sua, o que descreveu como gênero novo. Também tem uma distribuição bem restrita, não tem? Tem, então, esse Abrófilos colares era um bicho que era conhecido só para Venezuela, Guiana Francesa. E eu não sei, para quem não conhece, eu até quando eu estava pesquisando para fazer esse trabalho, tem o que eles chamam ali naquela região do mundo perdido, né? Que eles chamam de Lost World, que tem umas elevações, né? E ali tem muitos endemismos e tem muitas espécies novas que são descritas para aquelas regiões, gêneros novos, tanto de vertebrados quanto invertebrados. E esse gênero novo, ele é daquela região dos arredores desse mundo perdido, né? Sim. Então é bem legal, assim, para quem não conhecia, dar uma pesquisada depois. Eu realmente conhecia muito pouco e eu estudei um pouco mais por conta da descoberta desse gênero novo. Ele não se restringe a esse local, mas ele está nesses arredores, né? E é bem legal que nessa amostra de material que veio desse gênero novo, veio um outro bicho também, que eu peguei e eu falei, nossa, o que é isso? Não sei nem que gênero é esse, né? E aí foi que eu falei, não, pera, vou fazer uma tomografia para saber. Então, é uma espécie nova que a gente vai estar descrevendo em breve, se tudo der certo. Olha, legal. Então, que também é dessa região. Então, ó, Epictia boreapeliotes, isso, o bicho da Caatinga. Que inclusive ficou bem famoso, saiu em várias notícias, com ele na foto na moeda de R$1, né? Que é um bicho bem pequeno, bem miniaturizado. E é isso, assim. Então, essa região do mundo perdido, né? É bem interessante, porque tem muitos táxons que são descritos recentemente para lá. Eu dei uma lida também em outros grupos de anfíbios, de invertebrados, para entender um pouquinho mais sobre essa região. E para quem não conhece e gosta de entender sobre isso, é um lugar legal para estudar. Aquela região os tepuis, que eles chamam, né? Que são Isso, do aquelas Pantepui. montanhas. Isso, o Pantepui. Isso, do Tem Pantepui. Isso. Acho que eles devem chamar de Mundo Perdido por causa daquele livro, não é? Oi? Tem um livro até sobre isso, do Arthur Conan Doyle, que é o Mundo Perdido. É uma Não loucura, sei. assim. Uhum. Não tem a ver com ciência, não. Eles chegam lá, tem dinossauro, uns negócios muito doidos, assim, entendeu? Mas é nessa região que eles vão até. Uhum. Tem mais umas perguntas aqui. Ah, essa você vai gostar de responder, professora. Ó, a Beta tá me zoando aqui, falando que eu falei, a gente vai estar descrevendo. Desculpa, galera, rolou um momento telemarketing. Ai, gente, então, Abrófilos é porque é com H, tem um H antes, e 2 L's e OS.
Então, o Paulo, que é um dos autores do artigo, né, foi meu orientador, ele chiou muito por conta desse nome. Então, mas lembra que eu falei que o hemipênis do bicho é muito diferente, né? Parecia um tucano. E eu falei, nossa, não é possível, cara. Esse hemipênis é tão diferente que a gente tem que homenagear o gênero por conta desse nome. Então, abros significa pequeno, grácil e diferente, e falos vem de órgão sexual masculino, né? Então, abrófalos ficou órgão, um hemipênis, grácil, pequeno e diferenciado, né? Então, basicamente, o nome do gênero é um pinto pequeno. Exatamente. Por isso que ele por isso que ele não tava querendo botar, né? Não, ele falou que ele ia ser zoado. Eu falei, ué, gente, é isso. É espécie. Foi um bom nome, a verdade é essa, né? Deu o nome a partir de uma característica, né? Sim, sim. Eu sei que para peixe tem muito nome que usa falos. Para herpeto não tem. Eu não sei por que essa treta, né? E deveria ter, na verdade, né? Acho que é porque o Sim. pessoal é inseguro mesmo e não quer botar o nome. Mas tem Pois é. muito bicho fálico na herpeto, né? Sim, mas eu achei bonito o nome. Ficou ótimo. É, Ficou ótimo. Às vezes é difícil achar um nome legal, assim, às vezes esse nome ficou muito bom. é. Mas é isso. Então, se vocês quiserem dar uma olhada lá depois, vocês vão ver que MPNZT que é. Vocês vão ver que eu tenho razão. Eles vão tentar enxergar o tucano, né? O tucaninho de bico duplo. Não, o engraçado é que porque assim, o hemipênis, os bichos já são muito pequenos, né? E para everter o hemipênis, já de serpentes de cobra de verdade, de aletinofília, já é um pouco difícil, né? Para quem trabalha com lagarto também, que tem os hemipênis muito pequenos, é uma tarefa um pouco mais árdua. E eles têm um hemipênis que é simplesmente do tamanho de 1 milímetro, às vezes. Eu acho que esse tem 1 ou 2 milímetros. E dessa amostra que a gente tinha, de uns 4 ou 5 exemplares, tinha um bicho que estava assim, com um cotoquinho semi-avertido. E aí eu já desconfiava que ele era um gênero novo. Falei, nossa, eu preciso preparar esse hemipênis, preciso dar um jeito. Só que não inventaram tecnologia ainda para a gente conseguir fazer isso, né? Muito pequeno, né? É muito pequeno. Então, eu fiz uns improvisos assim que eu já tinha feito durante o meu doutorado, que foi pegar eu geralmente trabalhava com alfinete entomológico para dissecar a musculatura. E aí, além do alfinete entomológico, eu não sei qual é o nome, tem um que é pequenininho, que é entomológico também, que é desse tamanho. E aí, o que eu fiz? No alfinete maior entomológico, eu colei com super bonder esse pequenininho. E aí, eu lixei a ponta para ficar com uma ponta romba, para não espetar e nem furar o hemipênis. E aí, eu fiquei semanas tentando inverter, assim, com paciência. E aí, por fim, foi. Então, foi meio que uma conquista, assim, porque acho que everter hemipênis de Scolecophidia é praticamente impossível. E foi muito bom, porque era um bicho que eu precisava muito, né? Então, foi uma persistência também. Legal. E quanto tempo você demorou para conseguir pegar bem a prática de preparação, essas coisas todas? Olha, então tem vários... Como eu trabalhei com muitos sistemas anatômico-funcionais, cada um envolve um tipo de dissecção, né? Então, eu primeiro comecei aprendendo a diafanizar, eu peguei materiais da coleção didática e fiquei treinando com esse material primeiro. E depois todos esses complexos eu fui treinando material didático. Mas o que eu mais demorei foi musculatura, que foi mais difícil de conseguir visualizar e dissecar. Mas em torno, mais ou menos, de pensar em um tempo, mais ou menos uns 6 meses, 4 a 6 meses para cada complexo anatômico funcional. Porque eu fazia por complexos, né, durante a minha tese. Falei, não, agora eu vou ver osteologia. Entendi. Mas a osteologia eu já tinha um certo conhecimento por conta desse artigo que eu fiz no mestrado. Agora, por exemplo, nunca tinha trabalhado com glândula cefálica de Scolecophidia. Nunca tinha trabalhado com víscera. Então, assim, o primeiro bicho abriu, eu falei assim, ok, vamos entender o que eu achei o coração.
Então, é meio que isso. E, geralmente, a gente tem trabalhos mais de aletinophídia, né? Dessas serpentes de verdade. Só que é muito Sim, sim. escolecofídia diferente. Você tem, por exemplo, a letinofídia tem 2 pares de timo. Escolecofídia tem um par. Então, eu estava com um artigo Sim. de aletinofídia. Eu falei, meu Deus, cadê outro par de timo? Não é possível. Até eu descobri que não tinha, né? Então, por exemplo, presença de pulmão traqueal, que só em alguns grupos de aletinofídia tem. Então, o trabalho, além das técnicas, é você entender o que você espera encontrar, né, no grupo. Porque tudo é um Sim. mistério. Então, às vezes, eu abri um bicho e falava, nossa, mas não tem gônada. Tem. Então, tem umas coisas bem doidas, assim, que você encontra com esses grupos, né? Mas demora um pouquinho. Eu acho que é mais por conta do tamanho dos bichos, que é mais difícil de dissecar. Mas depois você pega o jeito, é macete, assim. Você entende qual lâmina você tem que usar para cada complexo anatômico. Então, para dissecar a glândula, usava uma lâmina, para víscera, usava outra, para músculo, usava outra. Então, por isso que eu fiz por complexos, né? Então, demorou um pouquinho, mas o que eu mais demorei foi musculatura. E o que eu fazia com Entendi. musculatura, eu geralmente dissecava um lado só, ia fotografando tudo conforme ia fazendo o processo e desenhando tudo que eu estava encontrando. Então, às vezes, Aham. eu encontrava vários músculos que eu não fazia ideia do que era, e eu simplesmente desenhava, dava um código, e aí depois eu tentei fazer alguma inferência com relação a possibilidade, com relação ao posicionamento, né, a topologia, origem e inserção, né, que é o que geralmente a gente utiliza Sim. para conseguir identificar uma musculatura. Mas como Uhum. as minhocas, né, os escolecofídeos, eles são muito ETs, assim. Eu não sei, para quem conhece um pouquinho de anatomia, as serpentes de verdade, as aletinofídeas, elas têm o que a gente chama de aponeurose, que são como se fosse um tecido chapadão fibroso, branco, assim, que ele fica e geralmente os músculos se inserem ali também. E essas aponeuroses, elas são interessantes que elas orientam a gente para entender sobre um pouquinho melhor sobre homologia, para a gente identificar quais são esses músculos, para a gente entender quais seriam eles. O Legal, que legal. aconteceu com os colecofídeos? Eles não têm. Então, não tem Para aponeurose. facilitar. Então, e aí você... E lagarto tem, aí você fica, nossa, mas pera, então o que aconteceu? Perdeu esse músculo? Onde é que está esse músculo? Como são exemplares muito pequenos, você às vezes puxa uma fibra, você não sabe se você puxou o outro músculo. Então, por isso que eu comecei por um lado só, com todos os exemplares, eu fiz um lado só da cabeça e depois eu chequei, depois que eu Sim. já tinha visto todos e que eu achei que eu estava segura para fazer aquilo, eu fui conferindo tudo de novo do outro lado. É uma dica até Sim, que eu dou sim. para quem tá começando, porque é Boa. complexo mesmo, mas dá para fazer, gente. E eu sou a pessoa mais estabanada do mundo, eu esbarro nas coisas, derrubo as coisas, e é muito doido trabalhar com um grupo tão pequeno, porque é pequenininho, assim, né? E eu disseco esses bichos mesmo sendo estabanada. É. Mais uma pergunta que tem aqui. Qual literatura você indica para quem quer começar a trabalhar com o grupo? Os seus artigos. Não, então, os meus artigos, eles são mais anatômicos, né? Quem quer entender um pouco mais sobre o grupo no geral, eu, assim, não sei nada sobre o escolecofídeo. Eu quero começar a entender qual a diferença. Esses livros mais gerais, por exemplo, livros de serpentes, o próprio livro do Harry Green, que é o Evolution of Mystery in Nature, Esse livro é muito bom. tem o How Snakes Work, do Lily White, que eles diferenciam esses dois grupos, né? A Aletinophidia e a Escolecofídea, eles fazem um compilado geral de quem são esses grupos, do que eles se alimentam, onde eles se distribuem, e a partir daí você vai para artigos mais específicos. Infelizmente, existem poucos livros que compilam as informações todas de escolecofidecologia, a história natural, enfim, sistemática. E aí, dependendo do que você quer estudar, você vai migrar para algum autor em específico. Então, essas partes de história natural estão mais dispersas em notinhas.
As partes Aham. anatômicas têm trabalhos que são mais antigos, da década de 60, e outros mais clássicos em serpentes que incluem escolecofídeos, são bem legais, que geralmente você lê assim. Por exemplo, musculatura. Vamos falar sobre a musculatura das serpentes. Escolecofídeo. Não vamos falar sobre musculatura porque é muito complexo, não tem aponeurose. Aletinofídeo, aí fala. E aí você fala, oh, não tem nada de É, escolecofídeo. Então, mas no geral você consegue essa perspectiva mais geral de serpentes nesses grupos que incluem escolecofídeos, mas no geral tá muito esparso, assim, muito disperso, né? Essa literatura. Mas esses livros mais gerais de serpente, eles te dão uma visão inicial de quem é o grupo, e a partir daí você pode ir pegando essas referências e se aprofundando mais de acordo com o conteúdo que você quer. Então, a anatomia, que é o que eu mais trabalho recentemente, o que eu tento fazer nos meus trabalhos é compilar o que se sabe até o momento, quem citou aquele trabalho, quem citou aquele grupo, para unificar. Né? Eu tentei fazer isso para musculatura, para glândula, e inserir essas citações no trabalho. sim. É legal, tem que começar. Esses livros que você citou são muito bons. Para o pessoal que está querendo Uhum. começar com serpente mesmo, o livro do Harry Green é muito legal. Uhum. Eu Ele é não muito sei se bom. existe ele em PDF fácil na internet agora, né? Não sei. Mas deve ter, porque ele não é muito recente, né? É, ele já é mais antigo, né? Uhum. Exatamente. Sempre tem, né? O E mercado negro dos livros sempre tem. exatamente, o mercado negro dos PDFs. Isso. E perspectivas futuras de pesquisa, laboratórios, chegou na UNB há 2 anos, né, mais ou menos. 1 ano e meio, um pouquinho mais de 1 ano e meio. Então, os escolocofídeos são um grupo que eu trabalho majoritariamente, mas eu me interesso por anatomia em si, de serpentes, de répteis como um todo. Então, eu tenho alguns alunos que estão especificamente trabalhando com escolecofídea, com morfologia bempeniana, com anatomia craniana, mas tem outros projetos que envolvem anatomia, que é algo que eu gosto também. Então, Uhum, tem um grupo de duas alunas de PIBIC que estão trabalhando também, que é uma parte mais anatômica, mas que trabalha com histologia também, a respeito dos efeitos a longo prazo dos contrastes de tomografia computadorizada em material de coleção, porque legal. hoje em dia muita gente pega esse material de coleção, mergulha nesses contrastes e faz a tomografia, mas a gente não sabe a longo prazo o que esses contrastes fazem com o indivíduo, se eles deterioram, né, aquele exemplar ou não. Então tem uma turma de PIBIC que está fazendo Sim, isso. Uma outra legal. colaboração que eu comecei recentemente com lagartos com relação à anatomia laringotraqueal de lagartos que Uhum, vocalizam, em parceria com Daniel Passos, da Federal do Semiárido. Então, assim, eu tenho esse foco em escolecofídea, mas eu gosto muito de anatomia no geral. E sempre que eu posso, eu tento entender um pouco mais sobre outros grupos. Tem um aluno de mestrado, que é o Eduardo, que ele queria trabalhar com anfíbios. Então, fomos para o lado negro da força. Quem está orientando é a Manu Foili. O Vitor aí, ó. O Vitor, ele é um dos alunos que está trabalhando com anatomia da região laringotraqueal. Oi, Vitor. É, E aí a gente está trabalhando também com anatomia do crânio de sapos, né? Investigando principalmente miniaturização, com orientação da Manu, que ela trabalha, que ela é sapóloga, então assim, né? Tem que ter alguém que legal. entenda um pouquinho mais do grupo, né? E é isso, assim, deixa eu pensar aqui nos alunos, tem esses projetos de escolecofídea, mas o meu interesse em anatomia no geral é esse. Eu estou agora tentando inserir nos trabalhos informações com relação a dados moleculares e aprender Mas, também sobre morfometria geométrica e dados filogenéticos comparativos. São coisas que eu estou caminhando ainda para isso, porque acho muito importante para a gente entender a evolução desses grupos. Então, eu faço parcerias, eu tento aprender. A Beta, que veio aqui, perguntou de ecomorfologia, eu já fiz sim, proposta sim. indecente para ela de evolução do crânio desses grupos. A Manu também colabora muito com os trabalhos de filogenia com base em dados moleculares.
Inclusive, ela está nesse trabalho da descrição do gênero novo. Então, Legal. o que eu sempre tento fazer é trabalhar com várias evidências, né? Por mais que eu seja anatomista, hardcore, eu gosto muito de dissecar, eu gosto muito de anatomia descritiva. Eu acho importante a gente inserir outras evidências, formar colaborações e estar sempre aprendendo, né? Com Tem certeza. muitas técnicas que eu gostaria de aprender. Eu estava até conversando esses dias, acho que a Verônica entrou aqui, não sei se ela ainda está aí. Mas tem muita coisa que eu queria aprender, mas não dá tempo. Então, a gente vai tentando aprender aos pouquinhos essas outras técnicas e se aperfeiçoar para a gente deixar nosso trabalho mais completo, né? É até bom que deixa o nosso trabalho mais seguro, né? Deixa ele cada vez menos falseável, né? Para não chegar alguém e ficar aquela correção em cima de correção de trabalho, né? Que é o que Uhum, acontece com taxonomia mesmo, né? Tem uhum. revisão em cima de revisão, mudança em cima de mudança, e você tá certa, né? O quanto mais integrativo a gente for nos nossos trabalhos, menos problema a gente causa para outros futuros pesquisadores, se a gente vai fazendo base para os trabalhos, né? E que no fim afeta a conservação desses bichos, né? Sim, A sim, verdade com é essa. certeza. Com certeza. Mas acho que é isso. Acho que alguém, não sei, alguém perguntou de. Ah, eu Alguém tem. esqueci. Não sei se alguém Alguém tiver perguntou alguma outra alguma dúvida coisa que eu aí. vi, mas eu já esqueci. É, Gente, eu sou muito esquecida. tô até vendo aqui, tentando Nós subir. estaremos respondendo as É, perguntas. Não, nós vamos estar. Como foi que eu falei que eu já esqueci? eu nem lembro mais agora, foi. Vamos estar submetendo, não lembro Vamos agora. estar submetendo. Tenho certeza que eu vou ter uma figurinha com isso quando eu sair daqui. Vamos fazer, né? Mas É isso. é isso. Então, tá. Ó, a Beta rindo. Eu queria só fazer mais uma vez um agradecimento. Eu não sei se você tem mais alguma pergunta. Não, era isso mesmo, eu acho. Se o Então tá. pessoal tiver alguma coisa Não, aí. é só. Quem tiver pergunta, fale agora, cálice para sempre. Não, estou brincando. Quem quiser pode me perguntar lá no, no direct. E assim, queria agradecer mais uma vez a Peta em Foco. A Peta em Foco também foi bem legal, porque eu não sei se. Eu tenho comentado muito isso. A gente está organizando um simpósio, o primeiro simpósio de morfologia comparada de vertebrados, para a gente conseguir reunir em um único evento Sim. trabalhos de morfologia de vertebrados que não estejam segmentados nos seus respectivos congressos. E o Herpeta em Foco, ele é um dos nossos apoiadores, então queria agradecer uma segunda vez. Para quem não conhece o evento, tem o site, que é o www.simorf2020.com.br. Ele ia acontecer agora em maio, mas por conta da pandemia a gente transferiu para setembro. Mas a gente ainda está observando como está caminhando essa pandemia e verificando se talvez a gente tenha que mudar novamente essa data. Mas queremos mais vagas no minicurso da Roberta, de morfometria geométrica. Isso depende da Surgiu Beta, mais uma tá? Quando essa pergunta, viu? pessoa R. Murta Fonseca, é ela, depende dela só. Vou jogar essa última pergunta aqui. Opa! Aqui. Sobre a captura desses bichos, é mais provável pela técnica de pitfalls e estes próximos a formigueiros. Tá, então, eu não sei se eu entendi. Não sei se era uma pergunta ou era uma pergunta ou uma afirmação. Mas, Era uma enfim, pergunta, ele mandou aqui na tá. pergunta. Vamos lá. Em pitfall a gente consegue pegar bastante, porque, como eu falei, em busca ativa é muito difícil encontrar. A gente não conhece nem se esses bichos têm hábito mais diurno, mais crepuscular, mais noturno. Então, quando você tem um pitfall, você está, teoricamente, e na prática, mostrando todos esses períodos se você deixar o pitfall aberto. Uhum. Esses bichos, eles sim ocupam formigueiros abandonados, cupinzeiros. Então, muitas vezes, revirar cupinzeiro, revirar formigueiro, você pode encontrar. Eu já revirei milhões e não consegui encontrar. Mas se você for ver em trabalhos, você encontra isso. Várias pessoas que têm muito mais experiência de campo que eu encontraram em cupinzeiro. Então, muitas vezes, assim, escavando, arrancando o cupinzeiro, as pessoas conseguem encontrar. Mas é isso, assim, quando que a gente encontra muitos colecophrygia também? Fazendo jardinagem.
Então, geralmente, você encontra as duas metades já, né? Que você já partiu o bicho ao meio. E é isso, assim. Eu queria ter um chamado especial da natureza, né? Para eles aparecerem. Mas é sorte, assim. É você procurar sempre nos lugares possíveis e tentar encontrar. Mas existem períodos em que você encontra mais e menos. E aí é aí que a gente ainda não tem muitas informações com relação a isso. Né? O que a gente tem, por exemplo, para pessoas que fazem estudo de longo prazo com pitfall, é que pouco antes do período reprodutivo, esses bichos somem, então eles não caem em pitfall. Sim. E aí você tem uma lacuna de coleta de 1, 2 meses, de repente começa a aparecer um monte de jovem. Então, é isso, assim, a gente sabe pouca coisa, né, sobre esse grupo, e o que eu faço eu vou para campo, e se eu achar, eu ganho mais pontos, né? O que eu fico brincando, né? Escolhecofidia são 50 pontos, sapo 5, cobra, dependendo, no geral, são 15 pontos, né? Então. Varia com a cobra. O Iberê tá falando que no Cerrado tem encontrado bem durante a noite. Pois é, foi o que eu falei. Na Mata Atlântica era meio que raro, assim. Chegava, alguém trazia algum escolhecofidia lá pro museu e falava: meu Deus, fazia foto, book. E aí, quando eu cheguei aqui, eu percebi que tem bastante bicho. Quando a gente foi para uma disciplina de campo, né, Afonso? Lá na Chapada dos Veadeiros, os meninos estavam andando à noite, eles chutaram um cocô de vaca, assim, encontraram ali. Tipo, foram 2 naquela noite? Ou uma? Foi, mas uma tava no meio da estrada, a outra tava debaixo do cocô. Então, acho que é muito assim, você sai chutando o cocô, sai revirando o cupinzeiro, sai revirando raiz, você nunca sabe. Você sempre tem que ir, aquela coisa, não vou criar expectativa, mas estou esperando por isso, né? Exatamente. Tem que ir mentalizando já os bichos que a gente quer encontrar. Exatamente. Não, e tem só, mas eu falo pra caramba, né? Se quiser me encerrar, tá, gente? Tranquilo. Não, só porque no Cerrado tem bastante, mas lembra que eu falei que tem espécies que são localmente muito abundantes. E aqui no Cerrado tem muito Saliotíflopes, ternetes e beue. Então, que são localmente abundantes. Então, se você for em coleções, você tem muito desse material. E aqui ocorre principalmente esse bicho. Espécies que são mais raras, de trilépide, eu nunca vi aqui, por exemplo. Não vi em campo. Mas eu acho que existem espécies realmente que elas brotam muito mais, assim como brota, por exemplo, no quintal da Beta, né, Epictia. Tem alguns lugares que são mais localmente abundantes, né? Acho que essa variação, né? Mas falando também, a gente também quer agradecer pela sua disponibilidade, né? Em nome do Repete em Foco aqui, a gente agradece por você ter vindo aí falar um pouco mais sobre as minhocas. É um grupo que tá em falta mesmo, né? E é isso aí, tamo junto aí. É isso. Depois a gente pega depois eu vou pegar o vídeo contigo pra gente poder fazer o post. O vídeo do mecanismo de defesa. Dela fazendo nó duplo e cutucando. Tá bom. Você me lembra, porque eu vou esquecer. Eu vou lembrar, vou te mandar mensagem no zap. Tá bom. Gente, muito obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Meu perfil tá aí, Angélica Reis Martins, pode me mandar mensagem. Eu não sou a rainha dos escolhecofidia, mas sempre que eu posso eu respondo as perguntas. Obrigada. É isso. Valeu aí, galera. Beijos, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Valeu aí, gente. Até.